Entrevista de hoje, temos o prazer de receber em nossos estúdios o vereador Dr. Fernando Bittencourt para falarmos aí dos assuntos que estão na ordem do dia, evidentemente, na política de Santa Cruz, mas também para fazer um balanço, né, da atuação do parlamentar ao longo de 2022, trazer também aí as perspectivas para esse 2023 que está só no começo. E você pode mandar suas perguntas, na medida do possível, a gente vai trazer para o convidado a sua manifestação. WhatsApp 997726104. Doutor Fernando, obrigado, né, pela presença, excelente tarde, feliz ano novo, tudo bem? Boa tarde, Diego, boa tarde, Dário, boa tarde a todos os ouvintes, feliz ano novo para vocês e a todos aí, a toda a população, e que o nosso mundo possa estar melhor para todos sempre aí. Dário Miguel, boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde a você, em especial ao nosso convidado Fernando Bittencourt, para você no rádio, na 104 FM. Excelente tarde. Doutor Fernando, eu vou deixar a parte do balanço do mandato mais do meio para frente, e vou começar com um assunto que gerou muita polêmica no ano passado, porque eu não tive a oportunidade de conversar contigo após aquela última sessão do ano, em que foi votado o aumento do subsídio dos parlamentares para a próxima legislatura, a partir de 2025. E quero já começar por aí, porque, a rigor, você foi o único vereador que votou contra o aumento, seja ele qual fosse. Né, nós tivemos ali a tentativa do Juninho Souza de uma emenda, estipulando um valor de 5 mil para vereador, 5.500 para presidente da Câmara. Você foi contra essa emenda e depois votou contra o projeto por si específico, né, que falava aí, que acabou sendo aprovado pela maioria, que estipulou esse subsídio com reajuste na faixa dos 60%, colocando o salário, entre aspas, do vereador na faixa dos R$7 mil. Desde então a gente não se falou mais sobre isso. E você, repito, a rigor foi o único que votou contra qualquer tipo de aumento. A sua posição naquele momento, tanto contra a emenda como ao projeto depois, era justamente porque você entende que nenhum aumento deveria ser dado aos vereadores da Câmara de Santa Cruz? Queria ouvir agora a sua opinião sobre esse assunto, inclusive. Sim. Então, na verdade, eu acho que isso deveria ter sido feito ao longo do tempo. Sim. Né? Você vem gradativamente aumentando de acordo com a inflação, enfim. Então, esse foi um dos motivos. 60% numa pancada não dá. Mas o motivo maior é que como que eu posso votar numa coisa que pode me privilegiar agora ou no futuro? Eu não consigo entender. E eu vejo parlamentares, deputados, senadores aumentando seus próprios salários, governadores. Eu não consigo compreender. Para mim, esse julgamento, essa votação tinha que ser feita por outras pessoas. Sim. Entendeu? Mas eu não vou mexer na ordem política do país. Claro. Mas eu não consigo me ver votando numa coisa que vai me beneficiar de qualquer forma, hoje ou no futuro. Nem sei se eu vou ser candidato, mas poderia. Né? O maior motivo foi esse. Mas respeito a opinião dos outros, mas eu, com a minha consciência, o meu modo de pensar a vida, foi exatamente por isso que eu votei contra. Realmente, do jeito que você falou, eu fui o único que votou contra qualquer aumento. Sim. Contra a emenda do Juninho, que é para 5, e contra o salário para 7. Eu ouvi muito a palavra coragem por parte daqueles que foram a favor do projeto, dizendo que foi uma correção necessária, que eles tiveram coragem para comprar essa briga, para chamar para si o ônus político dessa história, o argumento baseado justamente em que não houve o reajuste adequado, a correção inflacionária nos últimos anos, e que os vereadores tiveram a coragem de, numa pancada só, meter esse 60% aí. O senhor concorda que foi coragem? Cada um acredita na coragem que quer, né? Para mim, coragem ela tem uma outra conotação. Coragem também é votar contra. 12 contra 10, né? Se colocar numa posição que tem 10 pensando completamente diferente. Sim. Ou mais até, porque na última hora ali alguns pularam pro outro lado. Teve isso na última hora, não? Opa, se teve. Mas de que lado para que lado? Quem é a favor foi contra ou quem foi contra? Quem era a favor depois virou contra. Ali teve sim na última hora. O único que falou desde o princípio, sim, quando falaram sobre o projeto, eu falei, olha, eu preciso ler o projeto. Eu não assino cheque em branco. Eu quero ler. E eu tive acesso ao projeto, claro, uma semana antes. E eu li, para mim não interessou. Eu falei, olha, me ligaram até antes, tá tendo uma reunião aqui antes da sessão. Eu falei, queria saber como é que você vai. Eu falei, sou contra. Ah, é contra? Sim, sou contra.
E também aí não precisava Sim. mais que eu estivesse na reunião. Entendeu? Eu precisava se eu fosse a favor. Então, é bem isso. Então, para mim, eu penso do meu jeito, faço do meu jeito, a população está entendendo qual é meu jeito, se está gostando, espero que sim. Outros que não estejam gostando, se vereador quer gostar do que eu faço, não quer gostar também, pouco me interessa. Eu devo satisfação à população. A palavra mais colocada, ou seja, apropriada para a ocasião, no caso da coragem, sai a coragem e entra a ousadia, daria certo também nesse pensamento desse projeto, vereador? Não sei se tem muita ousadia aí não, mas uma forma mesmo que continuo falando, teve realmente desde 2009 que não teve nenhum aumento, né? Mas eu acho que as coisas são feitas muito ali entre eles, sabe? Eu não gosto de pacote pronto. Pacote pronto nunca funcionou comigo na iniciativa privada, na pública, que eu fui secretário de educação, em nenhum lugar. Então chegaram com um pacote pronto ali, pacote pronto para mim não. Me ajuda a construir ele. Aí quem sabe a gente pode construir de uma forma que eu acho e entenda que está correta. Mas eu não vejo ousadia nenhuma nisso, nem coragem, nada porque disso. Essa prática, né, Dário e Fernando, de ousada no sentido de inédita, não tem nada. A gente está falando justamente de uma prática da política nacional que muitas vezes é votar a favor do próprio umbigo, né? Eu entendi a ousadia assim, pô, mesmo tendo a grita popular, eu vou ser ousado e vou botar esse projeto. Aí sim, mas em termos de ineditismo, o que a gente viu acontecer em Santa Cruz foi o que já tem na Lesp, já tem no Congresso, enfim. Não, isso aconteceu em Ourinho, São Pedro do Turvo, todos os lugares. Isso aí não tem nada. O que eu entendo também, que a ousadia que podem estar falando ou coragem, seja nesse sentido aí, ó, vou peitar aí, a população pense o que quiser e daqui 2 anos tem eleição de novo. Então pode ser nesse sentido. Eu não quero peitar ninguém, não quero ter coragem para nada, eu quero só fazer o que eu penso que é correto. E eu usei muitos argumentos aqui para me posicionar contrário a esse projeto. Aliás, pra você nem ser um gênio para entender o que envolvia ser a favor de um projeto desse e que é contra os interesses da maioria, que é a população. Mas eu me incomodou, inclusive, Fernando, a forma como esse projeto tramitou. Eu me lembrei desse detalhe porque você citou há pouco, né? Pô, chegaram com um pacote fechado. Teve idas e vindas nessa história que eu nem cheguei a comentar durante aquela semana em que tivemos a sessão, em que o projeto foi votado. Mas eu me lembro, por exemplo, e falei com vereadores ao telefone, quando tive informação, deu entrada na Câmara um projeto sobre o reajuste do subsídio. Falei, pô, mas que estranho, esse vereador está propondo isso. Aí eu conversei com outro parlamentar, não, Diego, fica sossegado, porque só estão colocando esse projeto na Câmara, porque ouviram dizer que um terceiro, eu vou preservar os nomes desta vez, tá? Que um terceiro vereador queria propor esse projeto, então a gente se antecipou, colocamos já o nosso projeto para evitar que aquele que realmente quer o aumento o fizesse, mas só colocamos o projeto por isso, não somos a favor de aumento. Passaram-se alguns meses, o projeto foi votado, todos os envolvidos foram a favor e está aí. Então, assim, além de tudo, do resultado em si, que ao meu ver não é benéfico à população, a coisa tramitou de um jeito muito esquisito, né? Gente que eu falei por telefone com o vereador, dizendo, não, só estamos colocando esse projeto, protocolando ele, para que o outro não coloque, porque a gente não quer o aumento. No fim, o projeto foi votado. Eu ouvi a entrevista no dia que foi comentado assim. Isso, eu sei os nomes. Exatamente. Todos, enfim. Né? Não preciso falar, mas eu sei. Não ouvi essa história porque eu acho que eu incomodo muito. Eu não sou chamado para reunião, eu não sou chamado. Sabe, eu vi algumas aqui que eu assisto todas essas entrevistas de vocês, especialmente quando é um político dando essa entrevista. E eu vejo, então, nós fizemos uma reunião e tal. Eu falo, nossa, mas eu não fui convidado, cara. Fizemos uma reunião tal para ver o negócio do presidente, também não fui convidado. Você mesmo. Essa não fui também convidado. Sim, ontem o Juninho Souza acabou colocando que você não faz parte de nenhuma comissão, né? Você foi convidado? Então, na verdade, o Lorival me ligou ali no dia, né? Para ver se eu iria. E eu falei que eu não queria participar de nenhuma comissão, não. Porque até usou um termo, né? Falou assim, então, briguei para te colocar aqui. Pô, ninguém precisa brigar para me colocar em lugar nenhum. Eu me coloquei na vida desde que eu nasci, bichão. Eu não preciso que ninguém me coloque em comissão e nada. Eu sei da minha competência. E na outra, me tiraram de todas, na verdade, né? Então, não quis. E eu vi também como é que funcionam as comissões, não tem interesse nenhum. E eu vi o Juninho te falando aqui, aliás, ele devia cuidar mais da vida dele, né? Ele adora acompanhar a vida dos outros, né? Minha vida não é novela. Falar pra ele isso daí. Porque falou, isso é um tapa na cara da população. Vamos ver o que as comissões vão fazer. O que ele quer fazer? Abrir sindicância contra médico? Que eu vi ele falando ontem aqui. O que ele quer fazer? Médico e enfermeiro. Problema. Para mim não é isso. Vai lá, faz o parecer do projeto. Se ele fizer um parecer de projeto
Eu vou lá e dou a mão para ele e falo, agora está certo. Nem os pareceres são feitos pelo procurador da Câmara. Você sabe isso, todo mundo sabe isso. Eu comentei outro dia. Para que eu vou participar de... Eu tenho o direito e o dever de fiscalizar o que eu quiser, de me intrometer no assunto que eu quiser, digo da administração pública, seja em projetos, em que for. Para que eu quero estar numa comissão? Por status? Eu sou o presidente da... Eu vejo o pessoal falando, sou presidente da... Eu não quero ser presidente de nada, é bom pro currículo. Eu quero ser... meu currículo já tá bom demais. Quando eu acompanhava a legislatura anterior, falávamos aqui outro dia, comissões são algo meramente protocolares, pelo menos da atividade dos vereadores. Quem faz os pareceres, evidentemente, são os assessores jurídicos. A única comissão que gera repercussão, sempre gerou, é de ética. Então, porque analisa eventuais processos. E é para complicar a vida de alguém. Exato. Né? A comissão de ética é para isso. Né? Complicar ou descomplicar. Quando eu falo complicar, nesse sentido. É porque a vida de alguém está com problema ali. Ou o cara fez alguma coisa. Sim. Então, para quê? É até um sentimento ruim. Gostei do que o Duzão falou. Eu quero não ter que ser acionado, não ter atividade nessa comissão. Mas vai ter, sim, né? Mas certeza. Eu também acho que vai. Mas eu não quero. Uma coisa que eu não quero, isso não é desrespeito nenhum à população. E o que eu estou fazendo prova isso. Eu não preciso estar em comissão para brigar por nenhuma área. Vereador, ainda na questão do salário, somente para terminar, pelo menos da minha parte, essa questão aí, hoje o salário que o senhor recebe, que seus companheiros acabam recebendo aí na Câmara em Santa Cruz do Pardo, é o suficiente, na sua opinião? Olha, eu vou falar por mim, tá? Cada um tem uma opinião, né? Até agora tem um carro lá que você pode reservar esse carro para poder andar pela cidade ou até na área rural para visitar alguns locais. Então nem o combustível aí você teria mais o gasto, né? Então eu falo por mim, olha, para mim tá ótimo. Tá? Para mim tá ótimo. Agora eu não sei se pro Juninho, né? Ele fala que trabalha muito, né? Sim. Demais da conta. Pode ser que o dele merecia uns 16, uns 20. Ele falou que se puder, só ele ter aumento. Então, só ele trabalha. Então ele tem essa... Acho que ele devia entrar aí com uma ação pública, alguma coisa, para tentar aumentar só o salário dele para muito mais. Né? Para mim, né? Com a minha humildade do tanto que eu trabalho, para mim tá bom. Não gostei do que ele falou aqui ontem, cara. Eu não gosto de gente que fala dos outros, cara. Mas vindo do Juninho, não é natural isso? Não pode ser natural de pessoa nenhuma. Sabe? Citar as pessoas. Ele fala dele, ó, sou presidente tal, sou presidente tal, participo da tal. Maravilha, faça um ótimo trabalho. Mas não fale dos outros. Toda hora, mesmo na sessão, ele vem falar da minha profissão. Quem é ele para falar da minha profissão? Olha, o advogado aqui votando a favor desse projeto. Que mistura tudo, né? Graças a Deus eu tenho muito cliente, né? E cada vez mais ele faz mais propaganda para mim. Mas é uma coisa chata. Eu percebi que incomoda, durante cara. muito tempo você tentava contornar e evitava o embate com o Juninho durante as sessões. Não dava mais. Na reta final, aí a coisa pegou no tranco. Principalmente porque ele começou a citar minha profissão. Sabe? É uma coisa que não serve, não dá. Vamos falar da política, vamos falar como a gente age aqui. Se ele tiver uma coisa errada, ou qualquer coisa que eu tenha feito, vá a público e fale. Não tem, cara. Agora eu voto do jeito que eu quiser, no projeto que eu quiser e como eu quiser. Ninguém. Eu agradeço a Deus todos os dias, Diego e Dário, da minha independência. Não tem um político, não tem a minha esposa, não tem minha mãe que fala vota assim ou vota assim. Eu voto do jeito que eu quero, com a minha consciência. A gente tem falado muito de grupo político nos últimos meses. E muitos não são assim, vocês sabem disso. A gente fala muito de grupos políticos, o doutor Fernando, nos últimos meses. Então, a partir do que a gente tem observado, imaginar um grupo de oposição que poderia incluir você, Juninho... Isso seria um só, né? Porque hoje o Pinhata já está do lado, já está na bancada governista, né? O Pinhata... pelo menos, isso, né? Pelo menos numa entrevista que ele concedeu pra gente aqui, disse que sim. Então, uma bancada de oposição que tivesse lado a lado, ombro a ombro, Juninho e Bittencourt, é algo improvável, né? Não. É que eu falo de algumas coisas que ele faz. Por exemplo, isso daí, eu converso com o Juninho, brinco com o Juninho, a gente dá risada. Mas ali no plenário eu não sei, parece que ele se transforma, quer aparecer mais que os outros. Você acha que é um personagem? Eu acho que é um personagem, porque não é possível. E no começo eu até tentei falar algumas coisas para ele dar algumas sugestões, né? Até o dia que teve a polícia lá, eu falei, Juninho, vai lá, pede desculpa, cara, pro presidente, vamos evitar tudo isso. Ele virou para mim e falou assim, pô, mas esse é o conselho que você vai me dar? Como se eu estivesse dando um conselho ruim para ele. Então você vai cansando, cara, que nem filho, é que nem amigo, né? Pô, toda hora você tá ali tentando tal, e a pessoa começa a bater. Aí não, né? Bateu, vai tomar. Não tem, comigo não tem.
Então, ele me conhece, ele está me conhecendo a cada dia mais. Eu não tenho nada contra o Juninho, eu podia ser vice dele de prefeito. Sim. Ou ser prefeito e ele vice, não tem problema nenhum com ele, político. Ali, beleza, mas ele fala muita bobagem, muita bobagem. Olha, vereador, aquele discurso assim, ó, nossa, a Câmara de Vereadores hoje vive um clima muito bom. É claro, com expectativa positiva, até porque teve troca de comando também, né? Em relação à presidência, saiu o Miranda e entre o Lorivaldo e o Raio-X, expectativa de harmonia na Câmara em Santa Cruz do Pardo. Deixando de lado aí uma briga futura entre Diego e Otacílio para a Prefeitura de Santa Cruz do Pardo. Você vê também essa naturalidade, você vê essa tranquilidade, tudo isso mesmo que vem se pregando na Câmara de Vereadores hoje? Não. Ali, cada dia tem um flash. Não tem não, imagina. Tá? Eu frequento pouco a Câmara, eu tô mais pra rua, não fico lá não, tomando cafezinho, conversando. Eu não vi o Otacílio um dia lá. E eu vi ele falando que ele vai, né? Vai lá, pra você ter uma ideia, eu não vou. Não vou, tenho que fazer alguma coisa no meu gabinete, vou no gabinete, eu vou protocolar um projeto, eu faço tudo que eu tenho que fazer no meu escritório. E aí eu saio pra rua do jeito que tem que fazer, fiscalizar, atender alguma coisa da população. Mas ali, antes da sessão, você vê, não tem, no clima não é essa maravilha, não, para. Não é, não. Depois de se racha, nada mais ficou igual. Pelo menos entre eles. Agora você fala assim, mas você sabe a fundo o que está acontecendo? Não. Eles não me convidam para nada. Isso aliás, te incomoda? Mas te incomoda não ser convidado? De maneira nenhuma. Quanto menos eu estiver participando, eu consigo manter a minha independência realmente. Sim. Isso é muito bom para mim, não me importa. Eu fui assim, desde o começo. Né? Agora o gabinete está aberto para mim. Né? Agora sem babá? Ou tem que uma babá? Não, agora não. Mas é como eu falo, cara, tudo... Você já tomou a pancada, né? Sim. Também depois não vem com um afago e vai mudar tudo, a vida vai melhorar. Entendeu? E na verdade, tanto um lado quanto o outro está me disputando. Se eu sou importante ou não para isso, até outro dia eu disse que para mim não. 282 votos que eu tive na primeira... Não era importante. Mas eles estão disputando, como deve estar disputando os outros vereadores também. Então vamos falar a vida como é. Eu só acho que começou muito cedo. Sim. Antes da eleição para a presidência da Câmara, a gente falava em disputas por votos, para eleger o futuro presidente. Sim. Isso já é... Agora é favas contadas, rei morto, rei posto, Lorival está eleito. Ainda assim, você ainda segue sendo cotejado aí pelos grupos da cidade? Isso se deve ao seu trabalho? É a questão de possíveis votos que você pode angariar pensando em 2024? Ainda segue essa aproximação dos grupos tentando cooptá-lo de alguma forma, Fernando? Não, segue. Sim. Segue. Até nas minhas férias seguiu. Mas eu não sei. Eu estou fazendo meu trabalho. A população está vendo, deve estar comentando. E aí eu passo a ser um pouco interessante para participar, como todos os vereadores são, né? Independente daquele que tem 400, 300 votos. É um conjunto ali. Você só vence com um grupo realmente forte. Claro. Então eles estão procurando isso. De que forma você avalia hoje, doutor Fernando, vereador santacruzense? Tem mais trabalho na Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo ou tem mais politicagem? O pessoal trabalha bastante, viu? Isso eu tenho que admitir. Não é nem admitir, tem que falar mesmo, porque o pessoal trabalha ali. Eu vejo todos os vereadores ali, sem exceção, tá? Trabalha muito, trabalha sim. E eu vejo, né, o vereador falar que não, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Poxa, todo mundo ali trabalha, mas cada um tem seu jeito de trabalhar. Né? Tem um que sai aí pro meio do rural aí para ver 1 milhão de coisa. Não faz projeto, mas ele está atendendo lá o pessoal do rural. O outro que acompanha a obra não faz projeto, mas está lá, está todo dia lá vendo junto com a população. Né? Não é só isso. Então, como eu falo, não julgue ninguém, cara, porque você vai ser julgado. Não julgue. Então eu acho ali que todo mundo, pelo menos os 13 vereadores, tá? Volto a dizer, não tenho amizade. O que eu mais tenho amizade ali é o Lorival, tá? Mas eu não tenho contato, não tenho nada. É mais as segundas-feiras mesmo, quando tem sessão. Mas eu falo que todos trabalham e trabalham muito. Como foi a avaliação, ou como será uma avaliação, você pode colocar aqui uma avaliação do ex-presidente Miranda e agora a expectativa em relação ao Lorival? Eu me dei muito bem com o Miranda. Né? No começo nós tivemos ali uns fiozinhos desencapados. Mas depois foi acertando, né? Ele foi me conhecendo melhor. Eu acho que, como eu já disse numa outra entrevista aqui, eles tinham um pré-conceito que alguém criou para eles. Quem?
Eu deixo para vocês pensarem. Mas alguém criou, né? E aí eles vieram com aquela... E ó, o Fernando não pode nada. Tanto é que eu apresentava projeto, não passava nada. A prefeitura fazia, vou até comentar depois. Depois ela ia lá e fazia. Mas o meu projeto era rejeitado. Então não podia. Tinha uma... Ó, o Fernando não pode aparecer, tá aparecendo muito, vamos... Teve isso. Depois eu comecei... Principalmente depois do racha, viu? Meu relacionamento com o Miranda melhorou muito. Melhorou muito, sim. E eu gostei muito de conviver com ele aí como presidente durante esse tempo e agora como vereador também vai ser. Você tocou num assunto importante, não tem como não te perguntar. Depois do racha, você acha que tinha interferência antes? Com certeza. Não, isso já me falaram, né? Não estou nem falando de vereador, estou falando da administração pública mesmo, direto, executivo. Né? Não estou falando por o prefeito, mas estou falando do executivo, né? Falaram que tinha. O Fernando não podia nada. Não podia nada. Cara, ele é um perigo, e se ele crescer, a gente não consegue mais controlar, né? Aí mudou tudo, agora sou bem visto em ambos os lados, né? Os olhos azuis apareceram. Tudo bem. Para quem está chegando agora, convidado ao vivo do nosso Giro de Notícias, vereador Dr. Fernando Bittencourt, ao vivo. Muitas manifestações chegando, parabenizações, perguntas, cobranças. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a opinião da galera, manifestação no WhatsApp 997726104. Diga aí, Dario. Esquentar um pouco mais essa entrevista, esse bate-papo com o vereador Fernando Bittencourt, ele fala sobre fiscalização. Duas questões. A gente sabe que você, em especial, dos vereadores, é claro que o Lorivaldo Raio-X também tem uma boa amizade. Mas nos últimos dias, uma reclamação sobre o mau cheiro envolvendo uma empresa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, o frigorífico. E você goza de uma grande amizade com o empresário, proprietário do frigorífico, o senhor meu Ronaldo. irmão. Sim. Nessa questão de cobrança, ou seja, de fiscalizar, até porque a população busca uma explicação, uma solução para esse problema. Você teve uma conversa com ele nesse sentido? Tive sim. Inclusive, como eu disse, né, eu estava de férias. E aí eu vi aquele vídeo, né, do Juninho. O senhor Lorival conversou com ele também, né? Conversou, não sei. E até um outro vereador também me ligou pedindo o telefone do empresário. E aí conversamos e vimos as medidas, né, que ele já estava tomando e está tomando. Isso é fato, né? Tem já concreto isso. Então a fiscalização aí vai verificar que todas as ações ali estão sendo tomadas para evitar esse mau cheiro, né? Esse odor que realmente frigorífico tem esse problema, né? Não dele, né? Não daqui, mas outros frigoríficos, a maioria mexe com muita, principalmente na parte de farinha, né? Então não sou um especialista na área, tá? Mas é mais ou menos do relatório que eu vi e todas as coisas necessárias, tanto em equipamento quanto no transporte, todas as ações estão sendo tomadas e tenho certeza que essa denúncia aí, se o Juninho fizer, né? Ontem ele falou que ia esperar mais alguns dias, né? Até para fazer. É que na verdade houve uma entrevista recente, a 104, do presidente da Câmara, sim, que ele disse que em conversa com o empresário foi dado um prazo de 15 dias para que o problema fosse solucionado. Sim. Né, até eu não sei se já deu os 15 dias ou não, mas eu foi acredito. ainda no final do ano passado, né? Pela entrevista, sim. Foi na virada do ano, praticamente. Então, como eu disse, né, tem uma grande amizade, é meu irmão mesmo. E pelas conversas que nós tivemos, está tudo caminhando ali para regularizar toda essa situação, que é o interesse dele, né? Você acha que é logo tudo isso? E deixa claro que, né, o cara dá emprego pra caramba, gente. Né? A gente tem que valorizar mais nossos empresários, né? Tem o cheiro lá, tudo. Pô, mas vai lá, conversa, tenta fazer de uma outra forma, e não sensacionalista do jeito que faz, né? Independente se é esse empresário ou outro empresário. Vamos prestar mais atenção, né? Vamos ver quem está dando emprego, quem está fazendo a coisa certa. E claro que todas as empresas querem se adequar para fazer o melhor possível. Que empresa que quer uma fiscalização de vigilância sanitária, de CETESB ou de qualquer outra, não quer, né? Mas é claro, os problemas vão surgindo ali conforme você vai tendo uma produção diferente ou fazendo alguma coisa diferente. E confio no empresário, no Ronaldo, ele já está resolvendo e antes desse prazo aí, com certeza, a resposta virá. Uma outra questão, não sei se tem alguma pergunta nesse sentido ainda? Nesse caso não. Tá, uma outra pergunta também gostaria de colocar para o vereador.
E ele que tem experiência. Na verdade, o único vereador que poderia responder. E como essa pergunta que eu vou colocar agora. O Senai, você trabalhou no Senai. Eu lembro que eu conheci você no Senai, aqui a primeira entrevista foi com você no Senai. Hoje o Senai praticamente não existe mais em Santa Cruz do Parque. O prefeito Diego Singolani, recentemente na Rádio 104 FM, ele disse que não vê tanta importância mais dos cursos, principalmente. Como que você avalia essa saída? Não existe mais o modelo tradicional. Sim. Agora anunciaram as carretas, que vêm dar os cursos. Sim. Como que você avalia essa mudança, essa saída praticamente do Senai aqui de Santa Cruz do Parque, que hoje volta para Ourinhos, até porque a matriz é Ourinhos, né? Não. Foi a colocação do prefeito Santa Cruzense. Que o Senai não é de Santa Cruz, o Senai é um braço de Ourinhos, foi colocado por ele aqui. Mas o que nasce antes, o braço ou o corpo? Só fazer a pergunta. Qual que é a escola que veio antes? Em 2004 eu vim para cá para montar o Senai. Agosto de 2004. Não tinha Ourinhos. A escola Ourinhos é de 2010 a inauguração dela. O braço inverteu, na verdade. Por alguns interesses. Aí também de quem quer não me faz. Eu não faço nem questão de saber. Vamos lá. O prefeito não é obrigado a conhecer o Senai como eu conheço. Né? Como eu disse, eu entrei em 2000 no Senai e saí em 2017 do Senai. Fiz de tudo ali. Coordenação pedagógica, técnica, de relacionamento com as indústrias, coordenador administrativo, assistente administrativo, tudo que você imaginar. Como que chama o Senai? O que é Senai? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O que é aprendizagem? Aprendizagem são crianças e adolescentes de 14 a 17 anos, não pode completar 18 estando na aprendizagem, que estejam cursando já o ensino médio, para que tenham um curso de aprendizagem industrial. Se tornem aprendiz. Para quê? Porque daí a indústria pode pegar essa criança, esse adolescente, e empregar ele. Meio período ele faz aprendizagem industrial e meio período ele trabalha na empresa. É a lei. 10.097, se eu não me engano, tá? Essa lei. Beleza. Com unidade móvel, sem ter uma escola física, é possível fazer aprendizagem? Não. A unidade móvel ela faz o quê? Aperfeiçoamento, ou seja, você já tem que ser. Você quer fazer o curso de eletrônica analógica, você tem que ser eletricista já, senão você não tem o pré-requisito. Sim, entendi. Você quer fazer torno CNC, você tem que ser torneiro. Você já tem que ter feito o curso de torneiro. São só especializações. Assim, tá. Entendeu? Qualificação também faz, mas já faz qualificação para o adulto. Então, o sentido de aprendizagem do nome do Senai... Formação. Acabou. Como é que não tem diferença? A aprendizagem industrial não tem mais, acabou. O curso técnico, que é uma outra forma, também não tem mais, é só na escola física. A unidade móvel, ela transita entre os municípios do estado. E nesses municípios elas vão parando, fica lá, um mês. Eu vou dar 4 cursos aqui. Prefeitura compra, os empresários compram. Vamos estacionar lá dentro da Special Dog. Fiz um monte aqui assim. Estacionava lá dentro, o que vocês precisam? Precisamos de injeção, não sei o que e tal. Fazer aquele curso específico. Se você conhece tão bem o Senai, enquanto vereador, você lutou pela permanência aqui em Santa Cruz do Parque? Sim, lutei muito, junto com o Pedro da Malber, né, o Cabana, o Geraldinho, que foi muito importante, né? O Geraldinho, o Cabana e o Afonso que trouxeram o Senai para cá. Né? Como eu disse, eu vim montar o Senai. Não tinha nem computador quando eu cheguei. E o maquinário também. Nós montamos todas as oficinas, tudo junto com o professor Durval, né, que foi o grande diretor aqui da escola Senai. Então nós lutamos muito, cara. Mas na hora que o Pedro falou para mim, Fernando, não tem mais orçamento para 2023. Falei, acabou o CT 793, porque cada escola tem um número, né? E aqui é o Centro de Treinamento 793. E volto a dizer, antes de Ourinhos. A cabeça era aqui. Por força política, de pessoas ligadas à Fiesp, Ourinhos começou a engolir o Senai de Santa Cruz. Sim. Infelizmente foi isso. Ô, Fernando, claro, sem citar nomes, até porque quando você não tem a prova de tudo isso, apenas você tem fontes, mas não tem a prova de tudo isso, a minha pergunta é em cima disso. Teve interferência política, já que você entrou na questão política também, para a saída do Senai aqui de Santa Cruz? Não teve. O prefeito lutou muito, viu? O prefeito Diego lutou muito para que continuasse. Eles começaram a fazer algumas exigências que, na verdade, já era para...
Sabe aquele pedido que você faz sabendo que não vai dar para atender? Proposta para recusar. Então já falo, proposta para recusar, exatamente. Vou usar esse termo, viu, daqui para frente. Gostei. Proposta para recusar. Então ficava muito difícil, né? A prefeitura tinha, assim, desde esse contrato, era uma sessão de posse, né? E de direitos, onde o Senai poderia utilizar durante 20 anos. Nós viemos para cá em 2004, acho que foi assinado em 2003, então venceria agora. E a prefeitura teria que fazer algumas manutenções ali. Mas na época que foi montado o Senai, a prefeitura fez tudo ali. O Senai entrou praticamente só com maquinário. Então você olhava o Senai, não tinha escola mais linda no estado de São Paulo. Eu falo porque eu auditei 90% das escolas. Eu era auditor do Senai. Eu saía daqui e auditava as outras escolas. Não tinha escola mais linda, mais perfeita. E em 2014, se eu não me engano, tinha uma gerência, né? Chama Gerência Regional 3, que pega uma parte do interior. E nós estávamos nessa gerência. Aí tem a GR1, que é a parte de São Paulo, GR2, que é Campinas, aquela região ali. E da GR3, em termos de sustentabilidade, que é o quê? Quanto que nós gastamos e quanto que nós... quanto que entrou de receita, despesa-receita, nós fomos ali entre as 2 ou 3 melhores escolas da GR3, que tinha Ribeirão Preto, São Carlos, Votuporanga, o que você imaginar de lugar grande, e nós ganhamos de todas. Nós tínhamos 11 funcionários e fizemos uma receita absurda. Só que, Então, Fernando, você pode Você tem uma visão bem ampla do assunto, porque conheceu de dentro. Me parece que agora, nesse momento, se tornou inevitável, aí por uma questão de gestão do Grupo S, não sei, do Sistema S, que faz a gestão também do Senai. Se Ourinhos se desenvolveu, Santa Cruz inverteu a história, acabou se tornando um apêndice de alguma forma, e aí me parece que foi uma decisão de cima de, vamos manter só Ourinhos e Santa Cruz vai fechar. Mas, para chegar até essa situação de agora ser inevitável o fechamento, você disse que o Diego, o prefeito, lutou bastante para que isso não ocorresse. Eu concordo e também tem informações. E o Pedro também. E outras pessoas envolvidas tentaram fazer. Eu acho que até ano passado eu cheguei a entrar em contato contigo perguntando alguma coisa, porque já naquela época a gente estava tentando levantar informações sobre isso aí. E não duvido, portanto, que houve uma tentativa nesse momento de reverter o quadro, que me parecia, e confirmou-se, inevitável. Só que ao mesmo tempo, o Dário citou bem, numa entrevista recente, o Diego tratou essa situação como algo corriqueiro. E me parece ser muito pesado um município como Santa Cruz do Rio Pardo perder a estrutura física de um Senai. Eu não sei se esse discurso tenta abrandar a situação para que não haja um ônus político, que a culpa não é do Diego, sabemos. Mas, enfim, estoura mais uma bucha na mão dele, para não ficar marcado como sendo o prefeito, a gestão que acabou tendo o Senai fechado em Santa Cruz. Mas me pareceu que os políticos da cidade trataram isso com uma situação muito tranquila. Não, ok, fechou o Senai físico, mas vai ter a carreta aí. E, sabendo da importância da instituição, esse histórico que você trouxe de décadas, eu fiquei um tanto quanto surpreso com a naturalidade, pelo menos nos microfones, que trataram dessa história. Se hoje era inevitável fechar, a decisão partiu lá de cima, houve equívocos nos últimos anos, algo poderia ter sido diferente, pensando agora a longo prazo. Tudo bem que profeta do acontecido, né, não vai mudar mais, mas houve talvez... faltou algumas medidas ao longo dos anos para que a gente, por exemplo, não ficasse tão defasado em relação a Ourinhos, nem sei se a palavra correta é defasagem. Dava para ter sido feito diferente, na sua avaliação? Então, quando muda totalmente a gestão, né, das escolas Sim. aqui, muda-se muita coisa. Inclusive, eu sou transferido para Ourinhos, né, em 2017. Sou transferido para lá para exercer uma função de coordenador de relações com a indústria, que era uma coisa que eu já fazia e fazia todas as outras juntos, como coordenador técnico, pedagógico. Tanto é que eu fiz pedagogia para isso. E o que eu senti naquela época, quando eu fui para lá, em 2015, eu fiquei até 2017 lá. Eu senti que aqui já era... Entendi. Já estavam ali, vamos já deixando de lá, sabe? Carta fora do baralho. Sabe animal, né, que deixa já aquele outro bicho que está morrendo, eles já vão deixando de lado? Isso acontece muito no reino animal, Sim. né? Parecia isso, já vai... Tanto é que chegou um período... E aí, não falando nem de uma gestão ou de outra aqui da administração pública, Sim. tá? Porque isso já faz algum tempo, eu saí em 2017. Eu lembro quando eu saí, se eu não me engano, aqui
já estava só com 2 funcionários. Entendi. 2 funcionários. Faltava demanda? É o que eu te falo. Em 2014 nós fomos uma das melhores da rede. Eu acho que faltou realmente olhar para Santa Cruz. Eu sentia que essa nova administração ela queria que realmente fechasse. Quando você fala nova administração, o grupo todo? O pessoal que veio, diretor, coordenador, o pessoal tudo de fora. Administração da instituição. Daqui, da escola. Ficava em Ourinhos. Ficava em Ourinhos. Então tinha que vir para cá. Para cuidar da escola, né? Então eles tinham que fazer isso daí. E não tinha interesse? Eu não sei se não tinha interesse, mas aparentemente foram deixando, e talvez até comentando lá em cima, né? Falando, vamos parar lá, a gente concentra tudo aqui, né? Sim. Entendeu? Eu tô falando de estratégia, não tô falando que estão certos ou errados, né? Mas aqui sempre deu certo. Só que a gente tinha que fazer o quê? Não era só Santa Cruz. Eu tenho certeza que na época minha, do Durval e dos outros funcionários, nós entregamos mais de 20 mil certificados. Não deu certo? Como que não deu certo? É que você tem que buscar. Vamos buscar Bernardino. Vamos montar uma sala lá. Eu montava tanta oficina, sala de aula em tantos municípios. Agora, se você quiser viver só de Santa Cruz do Rio Pardo, claro que não dá. Certo. É claro que não dá. Ourinhos não consegue viver só de Ourinhos. Foi colocado aqui pelo prefeito santacruzense Diego Singolani. Desculpa te interromper, mas só até da fala do Diego, né? Que o prefeito agiu com muita naturalidade, né? Então, na verdade, eu acho que já vinha vindo há algum tempo. Você viu, como eu falei agora, em 2017 ou 2018, só tinham 2 funcionários aqui que me falaram. Então já vinha acontecendo. Então, ele não ia conseguir reverter isso, nem ele nem outro. Não ia reverter. E quanto à naturalidade dele, a escola saiu e tal. Como eu disse, ele também não tem a obrigação de entender Senai como eu entendo. Talvez ele nem tenha pensado nisso na aprendizagem industrial, no curso técnico, que só se dá numa escola física. Mas é o sentido do Senai ter sido criado em 1942. O vereador foi colocado por ele aqui que, na verdade, Santa Cruz do Pardo já foi uma referência no setor calçadista. Verdade. E que não é mais. E que os cursos do Senai, a maioria voltados para esse setor. Então ele acaba enxergando, pelo menos enxergou dessa forma, que não era tão importante também, porque já que não somos mais uma referência no setor do calçado, foi a colocação, palavras do prefeito Diego Singolani aqui nesses microfones. Na verdade, quando nós viemos para cá, viemos por causa do calçado, né? O sindicato do calçado, né? Cabana, Afonso, Geraldinho, que fazia parte da rede, né? Porque ele tinha cartonagem. Eles que trouxeram e pra gente fazer a parte de aprendizagem no calçado. E tinha uma parte também de costura industrial, porque também o sindicato é tanto da costura quanto da área do calçado. Do vestuário e calçado. E ao longo do tempo isso foi perdendo, sem dúvida nenhuma. Claro. Sem dúvida nenhuma. Nós vimos tudo o que aconteceu. Então nós buscávamos o quê? Enquanto eu estava aqui como coordenador, tanto eu como o diretor, vamos mudar a planta do Senai. Não vamos deixar de atender o calçado, mas em vez de atender 64 aprendizes, vamos atender 16. Diminui a oficina e a gente monta aqui uma na área de alimentos. Que é o que bombou na última década. Vamos tentar uma de alimentos, um técnico em alimentos. Vamos fazer uma planta aqui. Você conhece a Escola de Marília? A Escola de Marília é voltada totalmente para a área de alimentos. E chove aluno. Tá certo, eles têm muito mais indústrias lá, e a deles são mais de bala, doces. Mas aqui nós temos na área, né, animal, na área, e também outras coisas, como doces, como outras coisas mais aí na área de alimentos. Massas. Então a ideia era essa. Fizemos o projeto, mandamos para São Paulo, não vou me recordar agora, 2014 talvez. Mas o Senai, ali nós já sentimos que a coisa não ia rolar. Então ali nós já começamos a pensar, talvez fique só Ourinhos. E a gente aqui bem, em 2014, bombando, GR3 batendo palma pra gente, mandando e-mail, parabéns pelo desempenho, tal. Agora, como eu disse, eu respeito, eles estão lá em cima, eles estão vendo o que está acontecendo, né? E talvez a parte também de recursos pode ter diminuído, né? Então falou, nós vamos ter que escolher aqui agora, vamos... Então, eu acho que é isso que aconteceu. Em algum momento, se fala, e até para encerrar da minha parte esse tema do Senai, mas chegava... Mas é uma perda enorme, eu acho que é uma perda enorme. Você não imagina... Falavam muito, Fernando, que o problema, associando o problema da saída do Senai à estrutura física do prédio, que a prefeitura não estaria fazendo as devidas adequações, reparos, e que isso também estaria tornando insatisfeita a situação por parte da gestão do Senai. E é legal agora ouvir com mais propriedade alguém que viveu dentro
É muito mais complexa a coisa Muito mais toda complexo. e vem de longe. Porque às vezes simplificavam simplesmente na questão do prédio. Que tinha problemas, a gente sabe. Não, né? não. Mas não me parece uma questão, não estão dando um prédio adequado pra gente, então também vamos sair por causa disso. Sempre Não tem nada a teve ver, né? o Senai, sei lá, a gente precisava consertar o telhado lá. Sim. A primeira coisa que a gente fazia era ir junto à prefeitura. Ó, tá aqui, prefeitura, cláusula tal, para manutenção, né, do prédio, das guias, calçadas, toda. E havia uma recusa, vamos supor. Ó, Senai, recusaram. Sim. Manda bala, tem que fazer, não vamos deixar chover em cima de aluno. Então sempre foi feito, Sim. né, dentro do Senai autorizando tudo isso. Então não foi esse o detalhe, a coisa já vinha sendo programada para isso, entendeu? Quando você tira uma direção daqui e você deixa uma direção só em Ourinhos, você já está falando, ó. Sim. É que nem uma empresa e a filial. Né? Você já está falando, ó, ali já não vai dar certo, vamos deixar de lado, vamos tocar aqui. E é isso que está acontecendo. Ali tudo tem um grande problema. Tanto de Ourinhos para cá, quanto de Santa Cruz para Ourinhos. Isso nós enfrentamos também na escola. O pessoal daqui não quer fazer nada em Ourinhos. E de Ourinhos não quer fazer nada aqui. É bairrismo, preguiça? Bairrismo, principalmente de Ourinhos para cá. Eu moro numa cidade maior, eu vou fazer curso lá. Que a gente tinha alguns de empilhadeira, de torno CNC, que a unidade móvel estava aqui. Quantas vezes eu não ouvi? Falou, não, se quiser traz pra cá e eles vêm pra cá. Pode ser bairrismo, né? Pode ser bairrismo, mas não querendo também cometer excesso de bairrismo aqui. Hoje tem muitos mais funcionários nas grandes empresas aqui de Santa Cruz que são moradores em Ourinhos. É verdade. Certo, Não nossa, então... Não é? Deixando bem claro, não cometendo excesso de bairrismo, mas Santa Cruz do Pardo oferece muito mais na questão industrial. Muitos mesmo de Ourinhos trabalham aqui. Com certeza. Tudo bem. Fernando Bittencourt, vereador, convidado de hoje no Giro. Voltando a questões mais da política propriamente dita, óbvio que a política permeia tudo, inclusive essa questão do Senai em alguma medida. Mas voltando aqui para a Câmara Municipal, Poder Executivo, fechando 2022. Doutor Fernando, uma avaliação daquilo que o senhor entendeu como sendo um melhor momento da sua legislatura, da Câmara Municipal, aquilo que não conseguiu concluir, algum tipo de projeto, iniciativa que o senhor tinha em mente, se é que houve algo que o senhor não conseguiu concluir, uma avaliação da sua atuação ao longo de 2022. Alguns trouxeram inclusive um balanço em número de projetos, enfim, fica à vontade para fazer esse balanço de 2022 da sua atuação na Câmara. Eu acho que maneira de primeira viagem, né? Então ali nós fomos aprendendo até como é que funciona a política. Como eu disse, né, no começo meus projetos eram rejeitados, né, sem saber por quê, mas enfim, tinha já essa orientação. Ao longo do tempo as coisas foram melhorando e as pessoas me conhecendo realmente quem é o Fernando Bittencourt, né? E não aquele que foi pintado, né, por ciúme, por qualquer coisa que tenha sido nesse sentido. E aí você vai conquistando, né? Porque você vai mostrando quem que você é, quem é você. E conquistando num sentido, mas às vezes as pessoas também te querem longe, porque quem tem opinião incomoda muito. E como incomoda? Quem tem personalidade incomoda muito. Você não fala o que a pessoa quer ouvir. Então você também é meio que afastado. E isso não me incomoda, até gosto. Então, os momentos melhores ali foi justamente esse, né? De ir conquistando o meu espaço dentro da Câmara Municipal. Junto aos vereadores, junto à presidência, junto aos funcionários. E hoje nós temos ali um relacionamento ótimo, não quer dizer que somos amigos, claro, mas a gente convive ali muito bem, né? E todos os projetos que eu consegui aprovar, né? E não foram poucos, para quem é considerado da oposição, 11 projetos aprovados realmente. Sim. E outros mais que até aparecem como projetos meus. Olha que ironia, hein? Projetos que eu fiz não foram aprovados e a prefeitura implementou como política própria. Não vai sair no nome do Fernando, mas nós vamos fazer, tá? Do lanche das crianças, que era uma grande mentira, vinham aqui e falavam, não, as escolas já dão esse lanche, não nada. Lanche de manhã, né? O café da manhã. Eu fui secretário de educação, meu Deus. Conversei com o secretário no dia que eu coloquei o projeto. 3 escolas davam apenas o café da manhã. Hoje todas dão o café da manhã. Mas o projeto não está no nome do Fernando Bittencourt. Mas quando você puxa lá na Câmara, aparece no meu nome. Entendeu? E a linha do tempo é importante. Porque eu propus. O que veio antes. Isso. Daí eu propus. A linha do tempo é importantíssima. Né? Como outros aí, né? Olha lá, com veto, né? Olha lá, sobre o kit lanches aos pacientes e pessoas que viajam, né? Para Jaú, Barretos. Veto total.
veio o meu projeto. Na mesma sessão entrou um do executivo dando um valor para que as pessoas viajem e possam gastar esse dinheiro tanto para hospedagem quanto para alimentação. Então, população, não se enganem. Foi tudo eu que propus, e incomodados com as minhas proposituras, no mesmo dia ou na outra sessão, o executivo veio e colocou. Quando eu tinha apenas olhos pretos, né? Quando eu não era... A predileção por olhos azuis. Não tinha olhos azuis ainda. Né? Depois as coisas foram melhorando, e tanto é que 11 projetos foram feitos. Importantíssimo, né? O de audiometria para as crianças, todas as crianças. O de acuidade visual para todas as crianças. Cada um projeto. Né? O do Refis, que passou. Todo mundo jurava que não ia passar. Passou. O secretário de Finanças, ou ex-secretário, né? Era contra. O João era contra. Eu gostei da entrevista do prefeito, a caneta é minha. A caneta é minha. Então vai sair, vai ter. Muita gente me mandou mensagem agradecendo. São projetos que realmente mudam a vida da população. Eu não gosto muito de projeto que... semana, não sei do que, enfim. Eu sou mais aquele que é coisa operacional mesmo, né? Eu venho da iniciativa privada, assim. Mas também não falo mal dos projetos que as pessoas apresentam, não, cada um tem um jeito. O meu é mais de fazer a diferença ali na vida das pessoas, dos alunos e das famílias. Então tá aí, 11 projetos, então é a parte boa, né? Vamos dizer assim, a bola, como é que se fala? Bola cheia. Bola cheia, né? Eu acho que... E votei do jeito que eu precisava votar. Se alguém achou que eu votei errado em algum projeto, eu respeito, mas eu continuo achando que votei certo. Então, não tenho nada a me arrepender. E agradecer a minha independência que eu tenho hoje, que talvez se eu tivesse num dos grupos, eu não teria. A gente falou do racha em alguns momentos aqui ao longo da entrevista. Eu queria saber se, na sua opinião, isso pode ter algum impacto dentro do trabalho da Câmara e, por sua vez, isso reflete, em alguma medida, no que a população receberá em termos de serviço, em temas que tem que passar necessariamente pela Câmara para acontecer na vida real das pessoas. Ontem eu fiz a analogia do bola cheia, bola murcha, algumas resenhas esportivas fazem, né? O que foi bom, o que foi ruim. Fazendo uma outra analogia política, nem sempre o time de futebol tem que ser tem que ser formado por amigos para ser campeão. Tem que ser profissional, tem que se respeitar minimamente e se o time for bom, bem treinado, ele pode ser campeão. Um dos grandes times do Corinthians, o Dário Miguel, aquele que tinha Rincon, Marcelinho, se falava. Edilson, Capetinha, ninguém se falava, depois as histórias iam surgindo, aquilo ali era um querendo matar o outro, só que o time foi campeão de muita coisa, né? Esse racha, portanto, essa polarização, de alguma forma, na Câmara de Santa Cruz, ela pode tornar os vereadores não tão íntimos, mas não afetar o trabalho? Ou pode, na sua opinião, se é que já não está afetando, inclusive as questões importantes para a cidade no que diz respeito à Câmara? Então, assim, com toda a sinceridade do mundo, como eu sempre faço, eu acho que nesse ano ainda não. Não afetou? Não, agora em 2023 eu acho que não vai ser mais tranquilo. Agora, quando começar a funilar em 2024 para a eleição, aí eu acho que vai ter orientação externa e que muita coisa ali vai ter dificuldade para passar. Você acha que hoje não tem interferência externa ainda? Eu acho que tem, mas não vai atrapalhar tanto. Sim, agora... Acho não, tem. Tá, eu também acho. Eu tenho o mesmo pensamento seu enquanto jornalista que vive os bastidores da política, tá? É prefeitura, é Câmara, então posso falar porque só tem um outro que vive os bastidores da política Santa Cruzense também, que é o Sérgio do Jornal Debate. Entendeu? Natural. Todas as sessões, reuniões de comissões, enfim, sempre acompanha tanto a Prefeitura como a Câmara. Então podemos falar em relação a tudo isso. Só que, na verdade, tem um marketing que isso não vem acontecendo, né? Existe um marketing positivo aí, isso não acontece. É fantasia, tal, mas você quebra esse pensamento já tem também. A orientação já está aí, para falar que não está acontecendo. Para falar que não está acontecendo. E a minha pergunta, vereador, é mais ou menos nesse sentido. O Diego Singolani, ele foi muito cobrado, prefeito de Santa Cruzense, quando ele assumiu a Prefeitura, até porque fazia parte do grupo do ex-prefeito Dr. Otacílio e manteve a maioria dos secretários. Sim. Poucas novidades em relação de alto escalão. O Lorivaldo Raix, ele assume hoje a Câmara de Vereadores, certo? Se teve acordo ou se não teve acordo, ninguém vai chegar aqui e vai falar. Ninguém, pode ter certeza. Eu não participei da reunião. Também não estou afirmando se teve ou se não teve. Eu estou falando se teve ou se não teve, ninguém vai dar a cara a tapa e falar teve.
Entendeu? Eu acredito que é muito difícil um político ter essa colocação. Até entendo, é o jogo político e tal, não compreendo, mas entendo. Só que, na verdade, o Diego Singolani, voltando para a prefeitura, ele está fazendo algumas mudanças necessárias. Ele tinha que fazer, mostrar a cara dele enquanto prefeito. Você acha que o Lorival, ele segue naturalmente tudo que ele herdou do Miranda, de bom ou de ruim, e vai chegar o momento que ele vai ter que decidir, agora eu vou mudar, conforme o Diego vem fazendo? Você acha que tem essa comparação já pensando na política em 2024? O Lorival, ele tem bastante personalidade. E eu tenho certeza que, assim, o Miranda, como presidente, eu achei que ele foi muito bem, né? Ele administrou corretamente, ouviu a todos os vereadores, né? Eu sou prova disso. Quem procurasse ele, a todo momento, ele estava ali para ajudar ou para alguma coisa. Mas o Lorival vai deixar a cara dele. Vai deixar a cara dele. Eu acho que é importante, né? Em qualquer administração, vereança, prefeitura, você tem que deixar a sua cara, o seu jeito, né? Aquela música My Way, que fala, né? Eu fiz do meu jeito. A minha vida, a música, a tradição. Né? A minha, já algumas pessoas colocaram como sendo também. Então eu acho que é isso. E ele vai fazer. Ele vai fazer, eu tenho certeza disso. Ele tem mais experiência administrativa, vamos dizer assim, né? Tem empresas, teve empresas, né? Teve funcionários. Eu acho que ele vai fazer uma grande presidência. Não é porque é meu amigo, não. Mas eu vejo ele como uma pessoa muito dinâmica, né? Agora, tem que fazer. Né? O que eu falo, legislativo é legislativo, executivo é executivo. Misturou, como qualquer coisa na tua vida. Você misturou, vai encruar. Então eu já falei isso pra ele. Cara, faz do seu jeito e não deixa interferência. Porque se entrar interferência, e eu acho que no último ano vai ser inevitável. Inevitável. Aí eu acredito até que o prefeito vai ter muita dificuldade em alguns projetos para passar, caso entre no último ano. Como é que você tem a expectativa da sua atuação, sobretudo no ano que vem, então, que vai ser o ano de eleição e a coisa deve subir a temperatura e pressão, necessariamente, pensando que política é grupo, que é importante isso para, muitas vezes, a sua ideia, a sua proposta, por melhor que seja aos olhos da população, para que ela seja viabilizada, depende da política. Sim. Da boa política, na maioria das vezes. Às vezes, em alguns outros casos, acordos escusos, mas tem que ter grupo. Você deverá escolher um lado, na sua opinião, Bittencourt? Então, se é que já não escolheu? É cedo, né? Para falar. Sim, como eu falo para mim, claro. Todo mundo começou muito cedo aí. Hoje eu quero colaborar com o executivo, colaborar no sentido como vereador, né? Eu quero, como eu digo lá, desde o começo, mesmo me recebendo só com o Lorival, sempre votei de acordo. Pode falar, Dani. Eu estou sorrindo, sabe por quê? Na verdade, assim, eu até comentei com um amigo fora do ar que eu não vejo, não imagino um Severo e Otacílio juntos na política de Santa Cruz devido a tudo que aconteceu. Eu tenho o mesmo pensamento, eu não imagino, não consigo enxergar vereador Fernando Bittencourt e ex-prefeito doutor Otacílio juntos novamente. Estou certo nesse pensamento ou não? Não. Não? Vocês podem ter liga? Política é política. Política é política. Eu fui um grande secretário de educação e eu não estou me gabando disso, não. Eu fui, a população fala, os profissionais falam, né? E ele mesmo assumiu outro dia na Câmara isso. E doutor Otacílio, depois que eu saí, né? Eu pedi para sair, para advogar. E quando eu fui deputado, candidato a deputado, né? Parece que ali criou um clima ruim. E da parte dele, tá? Ele não falava comigo, enfim. Mas eu sempre disse a você que eu sou muito grato. E a gratidão é a coisa mais preciosa de um ser humano, né? Isso não quer dizer que por eu ser grato que eu faço coisas que eu não quero. Não é isso, né? Mas sempre falei, mesmo ele tendo essa postura comigo de não conversar, enfim, eu tenho essa gratidão lá em 2017, que ele que me ajudou no pior momento da minha vida. Ele e o João Marcelo, tá? Quero dizer. E mais um amigo também que fez esse meio campo aí, né, para poder me apresentar ao doutor Otacílio, porque eu nem conhecia, nunca havíamos nem conversado. Agora, não tem nada eu descarto, nada. Política vale tudo? Não vale tudo, como eu te disse, né? Você tem que, no momento certo, por exemplo, hoje, se eu falar assim, hoje eu sou Diego, eu sou Otacílio, hoje eu sou o executivo, né? Eu tenho que ajudar o executivo dentro do que eu acho correto.
Não é porque vai mandar um projeto absurdo lá que eu vou aprovar. Então, a minha postura vai continuar sendo essa até o final. Lá em 3 meses antes, 4 meses antes da eleição, começou a formar os grupos e me interessa algum grupo, né? Aí nós vamos sentar e vamos conversar e ver a proposta desses grupos. Então, você está errado. O doutor Otacílio não está descartado em nenhum momento. Como outros também não estão. Tá bom, eu posso estar errado, mas eu pago para ver. Então, você vai ter que pagar, vai ter que esperar lá. Com certeza. Deixa no banco já correndo o juro, hein? Com certeza. É claro, eu não tenho isso. Até uma pessoa importante uma vez falou para mim, nossa, mas parece que ele não gosta de você, né? Falando do Otacílio, né? Eu falei, acho que passou. Né? O tempo cura tudo. O tempo, acho que. O tempo. Né? E, claro, a política, enfim. A gente tem que conversar com as pessoas. Esse negócio de se fechar e falar, não, aquele lá nunca mais eu quero nem. Não fale isso, porque amanhã você vai ter que falar com aquela pessoa e você vai ter que conversar em todos os aspectos, hein? Não estou falando nem de mim, nem de ninguém. Estou falando que todas as pessoas deveriam pensar assim. E aí lá na frente a gente vai decidir. E como eu sempre disse, o Murilo foi a pessoa que me colocou na política. Na política. Então, se o Murilo tiver alguma intenção, vai pesar muito também. Né? O grupo que o Murilo tiver vai pesar muito para mim. Porque eu também tenho uma grande gratidão por ele. Porque eu não consegui em nenhum dos 2 grupos entrar para ser prefeito. Para ser candidato a vereador. E o Murilo me deu essa opção. Ele ia no meu escritório todo dia e falava, vamos. E o outro grupo, quase que eu perco o prazo porque eu estava esperando eles. Então, o grupo do prefeito Diego. Do prefeito Diego. Sim, sim. Nem sei se chegou nele essa informação um dia. Não, eu digo que tinha o do Severo, do Diego e do Murilo, né? Do Diego quase rolou, então. Não, tava certo. Diego. Sim. Só que vai. E aí? Mas não o Diego, tá? Uma outra pessoa. E aí, na hora que chegou, quase que eu perco. O Murilo não, foi ali insistente. E aumenta a minha bancada ainda, hein? Acho que eu vou pagar para ver mesmo, mas beleza. Vamos às mensagens do nosso WhatsApp, 997726104. Chegou mensagem aqui da Silvia Camargo. Quero dar parabéns ao Dr. Fernando, o único vereador que vota com coerência, sempre pensando em leis que beneficiam várias pessoas e não somente um grupo. Tá aí, mensagem da Silvia Camargo. Obrigado, Silvia. A Cassiana Martins mandando uma ótima tarde para todos, está curtindo a entrevista, mandando um abraço especial para o vereador. Obrigado. Olá, boa tarde, Diego, Dário, doutor Fernando. Tudo bem? Gostaria de dar parabéns também ao vereador Fernando, excelente vereador, sensato e que verdadeiramente se preocupa com o povo. Eu tenho uma ideia. Aqueles que votaram a favor do aumento do subsídio deveriam abrir mão da reeleição. Valeu, Edson Pezão, abençoado 2023 a todos, amém. Mandou mensagem pra gente. Alexandra Souza, boa tarde, Diego, Dário, doutor Fernando. Eu tenho uma cobrança sobre fonoaudióloga no posto da Vila Matias, de muito tempo. O vereador pode me ajudar? Então aí, o pedido da Alexandra Souza. Posso sim, Alexandra, já estou anotando aqui. Fonoaudióloga, ela pede há muito tempo, aliás, já mandando mensagem aqui, fonoaudióloga no posto da Vila Matias, Alexandra de Souza. Vereador Fernando Bittencourt, sempre muito coerente nas suas colocações. Mensagem enviada pela Márcia Gaspar. Renatão Pintor, alô Diego, deixa eu ver, foi uma troca, o Cristiano então, aqui o Renatão fala sobre a questão do que houve um acordo para que o Célio fosse mantido, na questão do projeto do subsídio. Eu não vou fazer afirmações porque eu não tenho como provar isso. Então também pergunte ao vereador sobre projeto de segurança nas escolas. Em que pé está? Tem algum projeto mesmo rolando sobre isso, Fernando? Tem conversas rolando sobre isso, né? E o assunto tomou ainda uma proporção maior depois do que aconteceu lá em Pauçu. Claro. Né? Então a gente precisa pensar nisso, não podemos mais deixar acontecer para depois correr atrás. Isso em questão lá em cima também com deputados, né? Dentro ali do meu partido e de alguns outros partidos, para a gente resolver essa situação, tanto no estado quanto no município, né? Nas escolas estaduais quanto municipais. É uma preocupação absurda. Outra mensagem, chegando uma mensagem de áudio aqui, vamos ouvir, vamos lá, o povo fala. Diego Dário Miguel, mandar uns parabéns pro Fernando aí. Aqui quem fala é o pai do Neymar. Realmente ali no Bom Jardim tem um cheiro assim, meio desagradável, mas que nem ele disse ali, certo é que tem que conversar, porque ele
Tem muito pai de família trabalhando naquela empresa ali, Exatamente. jamais pode fechar, beleza? E não é todo dia que ele fala com o pai do Neymar, não, hein? Beleza? Um abraço. Valeu, André. André não, o pai do Neymar, o Juninho, né? Juninho, pai do Neymar, trabalha na Codesan, mandando aí uma mensagem pro convidado, pro vereador Fernando Obrigado. Bittencourt. Parabéns ao vereador Fernando Bittencourt, muito sensato e votos conscientes dentro da Câmara. Trabalho sério, sem oba-oba. Uma grande perca o Senai ter ido embora de Santa Cruz. Mensagem enviada pelo Dr. Mauro Assis, acompanhando o programa, filho do ex-prefeito, Dr. Otacílio, está nos assistindo também aí, mandando a sua mensagem. Boa tarde a todos, excelente entrevista, o Mortandela, dando a opinião dele, quem mais mandou aqui? Alô, boa tarde a todos vocês, ótima entrevista, parabéns a Cristina da Pamonha, ligada no programa. Boa tarde, Diego e Dário, eu estudei em São Paulo, eu fiz vários cursos, acho que faltou apoio, talvez, dos prefeitos da cidade, para que o Senai fosse mantido aqui. Não dá para vir indústria se instalar sem mão de obra qualificada. Eu fiquei triste com essa notícia. Um forte abraço a todos aí. Quem mandou o relato foi o Pedro Cavalcante. Alguma manifestação aí, Dário? Chegou para você? Não. Então, beleza. Doutor Fernando, mais algum assunto, algum tema que o senhor queira destacar da sua atuação enquanto vereador, da política momentânea em Santa Cruz, ou considerações finais? Fique à vontade aí. Só as considerações finais mesmo. Quero agradecer a todas as mensagens e a população, né, que está sempre apoiando a gente e podem ter certeza que eu vou continuar dessa maneira, votando coerente, fazendo o que interessa para a população e sem muito berro, sem muita gritaria. Eu acho que isso daí não... Tem um negócio que fala, né, um ditado que fala carroça vazia que faz barulho, né? Então não é o meu estilo. Então é fazer realmente o que é necessário, fiscalizar projetos, indicações, para a gente ter aí uma melhora na vida de toda a população. E quero desejar um feliz ano novo aí para você, Diego, para o Dário. Para você também, para toda a família. Para toda a família de vocês e todo Santa Cruzense e todas as pessoas aí, eu sempre falo, todos, né? Todos. Nas minhas orações, se alguém ouvisse, falaria, esse cara é meio doido, porque eu rezo por todo mundo, cara. Eu rezo por todo mundo o tempo inteiro. Então eu peço por todos mesmo, de coração aí, que todos possam ser abençoados e que a vida das pessoas melhore a cada dia. Muito obrigado, viu? A música de encerramento. Antes da música de encerramento, o Lorivaldo Raix, presidente do Legislativo Santa Cruzense, parabenizando também o amigo Dr. Fernando pela entrevista, mandando um abraço para todos. Está registrada a participação. Já tem um pedido aí, doutor? Deu uma dica, né? Na última foi um sertanejo, não? Que você pediu? Qual que foi da última vez? A última foi de frente a frente e evidências, né? Foi um clássico sertanejo. Você deu uma dica agora de Frank Sinatra, Elvis Presley, pode ser, até mesmo Chitãozinho Chororó regravou também, que é My Way ou Chitãozinho Chororó, A Minha Vida, né? Então mas define, você escolhe. Mas eu gostei, eu fiquei pensando também, nós falamos, né? Então essa música ela retrata muito em tudo que eu fiz na minha vida e do que eu administrei até hoje, né? Então fala numa parte lá, um trecho que My Way mesmo, né? Que fala lá uma parte que fala eu fiz do meu jeito, né? No final ele fala, ó, minhas conclusões. Eu sei, eu aprendi. Eu fiz do meu jeito. Então é essa mesmo, Diego. My Way. Tá escolhido. E aliás, eu tenho que falar isso porque sempre quando a gente toca essa música na rádio, eu me lembro do saudoso Dr. Marcelo Piscinin, que me ligava pelo menos 3 vezes por semana para eu tocar essa música em algum momento aqui da programação. Já me criticava alguma coisa relacionada à política, elogiava por outros pontos que a gente abordava aqui, mas ouvia todos os dias o programa e sempre pedia também essa música aí. My Way, me lembrei do colega advogado aí também, o saudoso Dr. Marcelo Piscinin. Grande Marcelo Piscinin. Obrigado pela entrevista, doutor. Forte abraço, excelente ano, até a próxima. Eu que agradeço, abraço a todos. Confirmando a hora certa, 13h46, intervalinho, voltamos já já. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396.